Olá, tudo bem? Mais uma vez no nosso encontro semanal. Hoje eu optei por escolher um tópico que tem uma certa resistência na prática clínica, que é o uso de pressão positiva expiratória final em valores mais elevados para o paciente neurocrítico. Não estou aqui advogando o uso indiscriminado desses valores mais elevados para o paciente crítico, né? Estou defendendo o uso criterioso, o uso judicioso, quando eu tenho realmente uma necessidade de utilizar uma pressão positiva expiratória final mais elevada, visando otimizar a troca do oxigênio, visando otimizar essa difusão, para que eu possa ofertar uma quantidade melhor, ou seja, um melhor conteúdo de oxigênio a esse tecido cerebral. Então, para respaldar essa condição, eu vou elencar aqui 3 trabalhos. O primeiro trabalho foi publicado em 2005 por Caricato, é um dos trabalhos que eu considero clássicos, né? E nesse trabalho ele dividiu em 2 grupos. Um grupo considerado de baixa complacência pulmonar, que apresentavam complacência abaixo de 37, né? E o outro grupo de alta complacência, ou seja, complacência acima de 37. Ele instituiu valores de PIP de 0, 5, 8 e 12 centímetros de água. E o que ele encontrou, dentre outras variáveis, né, quando ele avaliou a pressão de perfusão cerebral, ele observou que esses valores de PIP não repercutiram de forma clinicamente significativa na PPC, ou seja, PIP de até 12 centímetros de água não teve impacto na pressão de perfusão cerebral. Consequentemente, não reduzindo esse fluxo sanguíneo cerebral para esse paciente crítico. Outro trabalho foi publicado em 2011 por Lima e colaboradores e ele avaliou o PIP de até 14 centímetros de água, escalonando de 2 em 2 centímetros de água de forma aleatória. Para esse trabalho, ele utilizou pacientes que tinham acidente vascular hemorrágico. E neste trabalho, ele observou também que, nos seus resultados, não houve impacto clinicamente significativo, quer seja na pressão intracraniana, quer seja na pressão de perfusão cerebral. Mas um outro trabalho, o segundo, que nos respalda ao uso da PIP, como eu já falei, de forma criteriosa, de forma extremamente bem indicada para esses pacientes. O terceiro trabalho foi publicado em 2015 por Nemer e colaboradores. Nesse trabalho, ele avaliou também a pressão tissular de oxigênio. Nós sabemos que essa pressão tissular de oxigênio, em condições normais, seria em torno de 20 acima. Porém, no paciente crítico, é considerado como, a literatura considera como um ponto crítico, um ponto onde eu posso determinar que tem uma hipóxia tissular, quando tenho valores abaixo de 15 milímetros de mercúrio. Pois bem, o trabalho de Nemer utilizou o PIP de 5, 10 e 15 centímetros de água. E o que ele observou que, quando escalonava a PIP de 5, 10 e 15 centímetros de água, além de não ter repercussão significativa na hemodinâmica cerebral, houve melhora da pressão tissular de oxigênio cerebral. Isso significa dizer o quê? Que quando criteriosamente utilizada, né? Ou seja, nestes pacientes que apresentam disfunção respiratória, né, associado ao trauma crânioencefálico, o uso criterioso da PIP pode, ao contrário, melhorar significativamente a oferta de oxigênio a esse tecido. E não estaria embasado naquela teoria, que é a teoria que rejeita o uso da PIP. Essa teoria me diz que o aumento da pressão intratorácica resulta em redução do retorno venoso, consequentemente aumento da pressão intracraniana, com redução da pressão de perfusão cerebral. Essa é a teoria que refuta o uso da PIP. Porém, nesses 3 trabalhos, eu teria muitos outros para a gente discutir, mas esses 3 são os trabalhos que eu considero mais clássicos, eles respaldam sim esse uso criterioso da PIP com valores mais elevados para o paciente com uma condição neurocrítica. E
associada a uma disfunção respiratória, uma disfunção pulmonar. Sabemos que esses pacientes, a literatura mostra que em torno de 1/3 desses pacientes neurocríticos podem se evoluir para um quadro de SARA. Então, a gente tem algum respaldo para utilizar esse valor de PIP um pouco mais elevado, tá bom?